Oi, gurizada! Tudo bem por aí? Sejam todos muito bem-vindos ao Olim Portal, ao mês de agosto. E sob a luminosa, poderosa e magnífica egrégora dos deuses gregos, eu convido vocês a adentrarem esse mês que nos promete tanto. Como não podia deixar de ser, a homenagem desse mês vai para as Olimpíadas, que é uma competição tão interessante e que nos traz um pouco de alegria, né? Depois de momentos tensos. Bom, queria falar para vocês hoje sobre a origem da coroa de louros. Tem a minha mimosa aqui. Um abraço para o Raul de São Paulo, que é quem fez essa fofura. A coroa de louros, ela surge da seguinte maneira. Existia uma ninfa chamada Daphne, que era filha do rei Peleu, e era uma menina muito linda. E numa disputa acirrada sobre quem seria o melhor arqueiro, o deus Eros, conhecido também como Cupido, que é o do amor, das flechinhas envenenadas de amor, ele desafiou o deus Apolo, que era o deus do sol, que também era exímio arqueiro, para saber quem era o melhor arqueiro. E aí, para mostrar que o Eros era o melhor, o Eros flechou o coração do deus Apolo com uma seta de ouro e flechou o coração da Daphne com uma flecha de bronze. Apolo imediatamente se apaixonou pela ninfa. E a ninfa imediatamente repudiou o deus Sol. Isso se transformou numa perseguição frenética e numa determinada vez a ninfa correndo, fugindo do deus Apolo, quando ele vai aprisioná-la, ela pede para o pai, o rei Peleu, que livrasse ela daquilo ali. Imediatamente ela foi transformada num pé de louro, num loureiro. Quando o Apolo consegue finalmente abraçá-la, ele está abraçado numa árvore, né, num loureiro. Então ele, triste por não ter conseguido ficar com a amada, ele colhe as folhas do louro e faz uma coroa. Esse símbolo é utilizado como símbolo da vitória há muito tempo. Inclusive os grandes imperadores romanos usavam coroas de louro, né, de ouro no caso. Essa é a história da coroa de louros. E como segundo a mitologia grega, os Jogos Olímpicos nascem em Olímpia, nascem no Olimpo, dizem que quem inventou os Jogos Olímpicos para divertir o pai Zeus foi o Hércules, o deus da força. Depois do quinto trabalho das 12 tarefas que ele teve, depois do quinto, que era limpar os estábulos do rei Algias, ele resolveu fazer essa competição, criar essa competição para alegrar o pai. Bom, dito isso, então agora vamos adentrar as nossas orientações e eu desejo que tenhamos todos um mês de agosto próspero, vitorioso, e por que não dizer, e com muita paz. Vamos parar de conversar agora que o tempo já passou demais. Bora lá para a previsão? Oi, escorpião! Escorpianos e escorpianas! Tudo bem com vocês, gurizada? Vamos dar uma olhadinha o que o Golden Oracle of Grace... Deixa eu ligar aqui. O que ele tem para nos dizer? Vamos ver o que ele tem para nos dizer nesse mês de agosto de 2021. Escorpião, agosto de... Opa! Nossa! Vamos de novo. Como é que passaram o julho? Além do frio. Escorpião. Friozão, né? Nossa, no sul tava terrível. Meu Deus! Vamos lá, então. No sul tava... Nossa senhora, vocês não têm noção. Tem, né? Os noticiários ficaram falando disso o tempo todo. Era uma coisa... Nossa. Horrível. Vou clarificar. Com o tarô mitológico. Escorpião. Agosto de 2021. E agora com o tarô prateado. Mas estão se jogando assim de
de galera, né? Escorpião. Aqui. Essa aqui. Vamos ver então o que a gente tem para vocês, caríssimos escorpianos. Lembrando que a leitura é fluida, 1 minuto atrás é passado, 1 minuto para frente é futuro. O que a gente tem aqui? No passado, próximo, ou nem tão próximo, a gente tem a cartinha do Orfeu. Quem é Orfeu? A palavra do Orfeu é persistência. O Orfeu, gurizada, ele é um cara que ele é o deus da música, ele tocava lira com maestria. E ele era casado com uma ninfa chamada Eurídice. Só que essa Eurídice, ela foi perseguida um dia na floresta por um apicultor e ela acabou correndo, fugindo do apicultor, ela acabou sendo picada por uma víbora e morreu. Como ela morreu, ela desceu ao Hades. O Orfeu não aceitou a perda da amada. Então o que ele fez? Ele desceu no Hades atrás dela para buscá-la. Só que assim, ele foi um cara corajoso, porque ele era mortal, né? Ele foi um cara corajoso, ele foi um cara audaz, e ele foi atrás do grande amor da vida dele. Só que ele, em algum momento dessa travessia, ele teve a imprudência de se deixar levar pela curiosidade. Então assim, o Orfeu, quando ele estava saindo do Hades com a amada pela mão, que quando ele chegou no Hades, ele pediu pro Plutão, que é conhecido também como Hades, para que liberasse. Aí o Plutão não quis, aí ele tocou a lira, enfim, o Plutão liberou e disse: ó, tu sai, mas antes, até sair da porta do inferno, tu não olha para trás. E ele foi puxando a amada pela mão, só que quando chegou na porta, ela tropeçou e ele esqueceu da ordem que o Hades havia dado, e ele olhou para trás. Quando ele olhou para trás, ela soltou da mão dele, fez assim, voltou. E ele teve que sair do Hades sozinho. Então assim, a gente tá falando de uma situação qual, Escorpiana? No passado, que tu foi buscar, tu perdeu o fruto do teu amor e tu foi buscar esse fruto a qualquer preço. Tu disse, não, eu vou buscar porque eu não vivo sem esse amor. E tu foi buscar. Só que não foi uma travessia fácil, mas tu conseguiste. Só que para tu levares esse amor para um outro plano, tu teria que ter atenção a um detalhe muito ínfimo, muito pequeno, muito até sem graça, que era só não olhar para trás, não olhar para o passado, não fazer as coisas do passado, não repetir as coisas, não deixar o passado para trás, deixar o que está atrás para trás. Essa era a tua obrigação, essa era a tua orientação, segundo ao Senhor dos Infernos, que coincidentemente é regente de Escorpião, né? O Plutão é regente de Escorpião. Mas tu vacilou por um momento e tu perdeu o amor da tua vida. O objeto de amor, né? Não necessariamente precisa ser uma pessoa, pode ser sei lá, pode ser um emprego, uma pessoa querida, pode ser um objeto do teu amor. E aí tu não teve opção, tu tiveste que seguir. Só que o Plutão sai do submundo e ele não aceita viver sem o amor da vida dele. Então ele para de tocar lira, e aí ele é atacado por algumas mulheres, algumas ninfas, porque o Orfeu era um cara muito bonito, então as ninfas querem namorar ele a todo pano, querem tê-lo a qualquer preço, e aí começam a puxar, e eu quero, e ele diz, eu não quero ninguém, o amor da minha vida tá morto e deu, eu não quero mais. E elas começam a avançar nele, arrancam os pedaços dele e ele acaba morrendo. Literalmente elas arrancam os pedaços dele. E ele acaba morrendo. Logo, ele desce para o Hades e aí finalmente encontra a sua amada. Então a gente está falando aqui, Escorpião, essa história do Orfeu, ela tem completa aqui numa playlist do meu canal chamada Mitologia Grega. Essa história do Orfeu nos fala assim da persistência que ele teve, e realmente os escorpianos são pessoas persistentes, né? Quando decidem uma coisa, eles vão até o fim. Nesse caso, nem tanto até o fim, quase o fim, né? E tá. Essa carta ela vem clarificada pelos 5 de ouros. O que é o 5 de ouros? O 5 de ouros é uma carta que nos fala de carência, de tipo, o que foi me ofertado não era suficiente. O que foi me oferecido era muito pouco para mim. Eu merecia tão mais. E não é justo eu viver só com isso. Eu merecia mais. Essa lacuna presente na carta dos 5 de ouros, percebam que aqui a gente tem um carinha que está com as moedas lá atrás, mas ele está olhando para frente com uma cara de desolado, pensando, aquilo ali é muito pouco para mim.
essa carência, ela é clarificada pelo 6 de paus. O 6 de paus é uma carta que nos fala de vitória. É aquela carta que nos diz assim, ó, eu fui, lutei e venci. Então, a gente continua na mesma pegada do Orfeu. Eu estava me sentindo em falta, o que eu tinha era pouco, mas eu fui lá no fundo do poço, eu fui lá nas profundezas do inferno e eu consegui a minha vitória. Foi uma vitória suada, foi uma vitória, olha, foi uma batalha de titãs, mas eu consegui. No presente, Escorpião, a gente tem as moiras. Quem são as moiras? Elas são chamadas deusas do destino. Para vocês terem uma ideia, na mitologia grega, o deus dos deuses é Zeus. Ele é o cara que ninguém contesta, ninguém diz que não, a palavra dele é lei. As moiras são as únicas criaturas a quem Zeus não dá ordens. Então imagine o poderio dessas meninas, porque elas são, na verdade, o destino. Elas são 3 irmãs que elas têm um novelo de lã. Uma delas tece a linha do novelo, que seria quando a gente nasce, né? A outra vai desenrolando, que seria à medida que os nossos dias, anos vão passando. E a terceira tem uma tesoura, que quando ela resolve que é chegado o final da nossa vida, ela corta o fio da vida. E aí tu morre. Então é elas que decidem quando tu nasce, como é a tua existência e quando tu morre. As deusas do destino no presente, Escorpião, nos mostra o seguinte, que tu não tens poder nenhum sobre a tua vida nesse momento. Ou seja, tudo aquilo que tu pensares em decidir, se não for da vontade de Deus, se não for o que o teu destino está traçado, não vai acontecer. Sabe assim, eu quero, agora esse mês eu vou comprar um carro. Já estou com o dinheiro guardado, eu vou comprar um carro. Se no teu destino estiver escrito que tu não vai comprar esse carro, ou vai dar problema na documentação, ou tu vai chegar lá e o carro não vai ser o que tu queres. Nossa, vai ter 1000 empecilhos e tu não vais comprar o carro. As coisas só vão acontecer quando sai essa carta das deusas do destino, quando elas têm que acontecer. Então assim, a tua vontade nesse caso, o teu livre-arbítrio nesse caso, ele é inválido. Essa carta ela vem clarificada pelo louco. O louco é um arcano maior que ele nos fala de atrevimento, de eu vou meter o pé e eu é que sei. É uma figurinha que carrega uma trouxinha nas costas e ele decide a própria vida, tá? Depois a gente tem a clarificação do mago. O mago, quem é o mago? O mago é aquele cara assim que ele tem todas as armas à disposição dele, tem todas as ferramentas, na verdade, para fazer acontecer o que ele quer que aconteça. Então, assim, o destino tá decidido, tá? Independente da tua vontade. Tu pode querer dar uma de louco, de eu vou fazer, eu vou acontecer, eu vou aquele outro. E tu, inclusive, tem as armas para isso, tu tem as ferramentas para fazeres o que tu queres fazer. Mas essa tua ideia vem clarificada pela torre. O que é a torre? A torre é um arcano maior que nos fala de tudo que foi mal feito deve ruir e ser construído desde o alicerce. Então assim, essa tua irreverência, essa tua habilidade para fazer as coisas que tu queres fazer não vão adiantar de nada porque uma torre está no teu presente, ou seja, vai acontecer uma desconstrução no que tu tens hoje, tá? Para que tu tenha a oportunidade de reconstruir de maneira mais com uma fundação mais forte, com uma fundação mais resistente. Porque essa construção que jaz no teu presente, Escorpião, ela tá mal alicerçada e ela vai ruir. A torre nos fala de ruir, tá? O bom da torre, desse arcano maior, o ruim é que ela, como é um arcano maior, independe do teu livre-arbítrio, ou seja, tá acontecendo. Como a gente está na linha do presente, pode ser que já tenha caído essa torre. O bom do lado da torre é que tu tens a oportunidade de reconstruir ela de uma maneira mais elaborada, pensar melhor como vai fazer certo aquilo que em outro momento estava errado. Então a parte boa da torre é essa. Olha só, no futuro a gente tem o Hades. Olha, a gente falou dele há pouco tempo, ó.
O Hades, a palavrinha dele é abundância. O Hades é o senhor dos infernos, é o carinha que é chamado de Plutão. O que o Hades quer nos dizer no futuro, Escorpião? No futuro, a abundância está no teu caminho. Essa abundância nos fala de quê? Nos fala... Por que é abundante? Porque o Hades, ele é o senhor do submundo. E o que tem no submundo? Tem o mundo dos mortos, né? Porque quando as pessoas morrem, são enterradas. Mas tem as riquezas minerais. Então, ele é um cara bem abastado, tá? É um cara que tem abundância. A gente está falando, então, de um futuro, escorpiano, onde a abundância pode estar presente na tua vida, ela vai se apresentar. E essa abundância, ela pode ser material? Pode, porque inclusive o Hades fala disso, mas ela pode ser espiritual, ela pode ser mental, ela pode ser, sabe quando tu troca de nível, sabe quando tu troca de fase no videogame, sabe quando tu pula uma fase? Então, a gente pode estar falando disso. É uma abundância que pode ter um sentido figurado. E possivelmente seja porque ela vem clarificada com o arcano do mundo, o arcano maior do mundo. O mundo é uma mudança de ciclo, tá? Essa cartinha ela é uma carta ótima. Ela nos fala de realização, de troca de maneira de ver, de fazer, de viver, né? É uma carta que nos fala de... o que era ontem não vai ser mais amanhã. Vou repetir. O que era ontem não será mais amanhã. E isso é muito bom, né? Quando a gente toma consciência que as coisas não estavam sendo aceitas ou feitas de uma maneira ideal, e a gente tem essa consciência e aí resolve mudar essa maneira de ver, resolve reconstruir a torre de uma maneira mais... correta, mais linear, mais estruturada. Estruturada é a palavra que eu queria usar. Quando a gente consegue reconstruir essa torre de uma maneira mais estruturada, a gente chega no mundo, tá? E esse mundo é um mundo de várias possibilidades. Isso é muito bom. O mundo vem clarificado pelo 2 de pentáculos. O 2 de pentáculos é o 2 de ouros, ele nos fala... Percebam que a gente tem ali duas moedas sendo equilibradas. É uma carta que nos fala de equilíbrio, tá, Escorpião? Então, assim, a gente tem essa mudança de ciclo, mas essa mudança de ciclo, ela vai te exigir equilíbrio. Ai, Grace Luz, o que é equilíbrio? É saber conseguir equilibrar as coisas que estão em jogo. O que está em jogo? O meu trabalho, o meu relacionamento, a minha família, a minha profissão, o meu esporte que eu gosto de fazer. Essas são as coisas que estão em jogo, então eu preciso equilibrá-las. Eu não posso nem dar muito ênfase a uma coisa e deixar a outra, nem a outra e deixar uma. Então é mais ou menos como o malabarista aquele das bolinhas, tá ligado? É isso. Então assim, não posso deixar cair nenhuma bolinha. Todas elas fazem parte do meu show. E é nisso que eu vou ter que focar. Vou repetir. Todas as bolinhas fazem parte do meu show. E é nisso que eu vou ter que focar. Esse é o meu trabalho. Se eu deixar cair uma bolinha, acabou o show. Logo, como que eu vou ganhar por uma coisa que eu não fiz? Quem vai me gratificar por um show que não deu certo? Então eu preciso desse equilíbrio com as coisas da minha vida. Escorpianos, no fundo do deck de vocês, a gente tem olha só como as cartas conversam, o julgamento. O julgamento é uma carta que nos fala de uma oportunidade que Deus nos dá, que é quando, aqui é representado pelo Deus Mercúrio, no Hades, ó. Ele vem lá da superfície, e aí ele vem aqui no Hades para ajudar as almas, é como se fosse um purgatório, para escolher quais almas ele leva para o Hades, para que o Hades coloque nos lugares devidos. Então essa carta do julgamento, ela nos fala de uma nova oportunidade que Deus está te dando, Escorpiano, para tu fazer as coisas de maneira diferente da que tu já fizeste. Tá? Tipo assim, eu estava fazendo de um jeito e não deu certo, agora Deus está me dando uma oportunidade para que eu faça diferente. E aí vamos ver se eu vou conseguir fazer certo dessa vez, né? Eu acho que sim. Se eu olhar para o que eu fiz que não deu e ver por que não deu, tem toda a possibilidade de eu fazer de uma maneira... Que coisa engraçada, o fundo do deck do outro, ó, tem a Perséfone. De novo, aqui é o Hades, ó. E aqui é essa carta aqui, na verdade,
Ela é quase a mesma, só que aqui tem o Mercúrio e aqui tem a Perséfone. A Perséfone, ela transita entre a superfície e as trevas, porque ela fica 6 meses do ano com a mãe na superfície e 6 meses do ano com o marido. 6 meses do ano com o marido no Hades. E o Plutão também. O Mercúrio também, ele vai lá em cima no Olimpo e traz mensagem para os mortos, então é mais ou menos a mesma carta. A gente está falando então de trânsito entre o céu e o inferno e de ver qual é a melhor postura a tomar nesse mês de agosto. Vou mandar agora um beijo da Luz, porque eu sempre estava mandando beijo de Luz, mas eu quero mandar um beijo da Grace Luz. Tá certo que é um beijo iluminado, mas eu quero mandar um beijo da Luz. Esse mês vai para a Catiele Frank, que é uma inscrita fofa que sempre comenta os vídeos. Cati, o beijo da Luz esse mês vai para ti, guria. Bueno, agora sim. Ah, faltou esse Néctar dos Deuses. Vamos ver o que o Néctar dos Deuses pra gente falar para o escorpiano. Já ia esquecendo. Escorpianos, agosto de 2021. Olha, Rei Midas. O Rei Midas, ele é um carinha que ele era um rei. E aí o Baco, que é o deus do vinho, tinha um amigo. E o amigo bebeu muito com o Baco e saiu pela rua e acabou se perdendo. Aí o Rei Midas encontrou esse amigo e cuidou, né? Esperou ele melhorar e avisou o Baco. Aí o Baco, agradecido, disse assim pro rei: Midas, o que tu quer que eu te dê de presente? Porque o que tu fez foi incrível com meu amigo. Aí o Midas disse pra ele: eu acho que eu vou querer que tudo que eu toque vire ouro. E aí foi concedido o desejo do rei. Só que quando ele disse tudo, era tudo. Então a filha dele virou ouro quando ele foi abraçar. A comida que ele ia comer virava ouro. Ou seja, o cara ficou cheio de ouro, mas sem ninguém. E aí, o que o Rei Midas nos diz, escorpianos? Diz assim: o que começou com humildade e dedicação deve manter-se assim. A ganância ou mau aproveitamento das nossas bênçãos podem nos levar à ruína. Ser humilde e complacente. O ouro é bom, mas a tua dignidade e consciência tranquila superam todo e qualquer orçamento. Multiplique-se. Gurizada, quando a gente fala assim, a ganância ou o mau aproveitamento das nossas bênçãos, o que é o mau aproveitamento das nossas bênçãos? É saber aproveitar o que Deus nos deu. Quando Deus nos dá as coisas e a gente faz pouco caso, a gente não tá nem aí, isso pode ser a nossa ruína. Fica a dica. Agora sim, agora eu vou me despedir de vocês então, agradecendo ao meu grande Pai, meu grande Jesus Cristo, por esse encontro, e vou pedindo que Ele nos dê um mês de agosto com muita responsabilidade, com muita resiliência, que é uma coisa muito importante, e muita humildade. Um beijo da Grace Luz e até logo, logo. Tchau!